Salve galera, aqui é o Jonas, apresentador do canal Último Lance. Aqui é o GC, apresentador também do Último Lance, e hoje estamos com o tema do vídeo, os principais concorrentes para o rebaixamento de 2020, Quem mano. você acha, GC? Mano, o meu time Corinthians já tá caindo fora, graças ao Mancini ou Glória. Eu acho que, na minha opinião, que vai cair é o Botafogo, mano. De E verdade, Coritiba. de verdade. O Goiás, praticamente, Não, 16 Goiás eu nem pontos em coloco 23 mais, rodadas, tá fora já. já tá fora. Tá Agora, fora. assim, os que vão acompanhar o Goiás, entendeu? Então, assim, o Vasco, o Botafogo, a administração péssima, mas caminha em passos largos, GC. Em passos largos Passos pra Série largos. B. O novo Uma Cruzeiro aí. centopeia, mano. Mas assim, pessoal, pegamos os dados aqui da 23ª rodada. Lembrando, a gente tá gravando esse vídeo no dia 2 de dezembro de 2020. Mesmo dia que vai sair o vídeo no Maradona, hein? Então, se você não viu, vai lá e, mano, tá muito top. Tá top. 10 Tá top, tá curiosidades top. do melhor jogador da Argentina, Isso, da né? Argentina. Pros modinhos aí, Os o Maradona, modinha. por causa da Copa, Sim. ele é o maior. Então, ó, espero que gostem do vídeo, tá bom? Lembrando novamente da 23ª rodada, tá bom? Então, se tiver ali um dado desatualizado, fiquem tranquilos que a gente tá dando aqui a nossa opinião e os dados da 23ª rodada. Então, galera, a gente vai falar do 14º colocado para baixo, ou seja, do Atlético Goianiense até a 23ª rodada. O Atlético Goianiense é o 14º colocado aqui na tabela do Brasileirão. Pessoal, para você ver que o campeonato tá tão equilibrado, tá tão truncado, do 8º colocado, que é o Fluminense, até o 1º colocado, que é o Atlético Mineiro, a diferença é de 6 pontos, pessoal. Pra você ver como tá equilibrado esse campeonato brasileiro de 2020. Sim, e também, para vocês verem como a parte de baixo também tá muito equilibrada, do 9º colocado, que é o Fortaleza, até o primeiro time do rebaixamento, que é o Vasco, temos 5 pontos de diferença. Meu Deus. Ou seja, são 8 posições para 5 pontos de diferença, tá bom? A gente resolveu colocar os times da 14ª colocação, que é o Atlético Goianiense, para baixo, porque achamos que é os times que possivelmente podem cair ali, entendeu? Pra cima a gente não acha, tá bom? É a Pra nossa mim, opinião, junto com os sim, dados que sim, mostra sim. a tabela do Brasileirão. A gente vai mostrar principais jogadores, últimos 5 jogos, próximos 3 jogos, pontos fora de casa, pontos em casa e ver as probabilidades do time ser rebaixado ou não. Então, galera, vamos falar aqui do Atlético Goianiense, que até este exato momento é o 14º colocado. Vamos para os pontos. O Atlético Goianiense tem 28 pontos. E os jogos em casa que ele fez são 11 jogos e 12 pontos. Jogos fora de casa, 12 jogos e 16 pontos. Você já vê que o Atlético Goianiense ele tem uma superioridade em jogar fora de casa e conquistar mais pontos. Sim, sim, ele é o quarto melhor visitante, tá bom? O que tirou o Atlético Goianiense das últimas colocações. Ele é o Isso. quarto melhor visitante, Isso. o que é bom deixar aqui Gravado para vocês. Então, os próximos 3 jogos que o Atlético Goianiense vai enfrentar são Goiás em casa, ou seja, um clássico. Sim, é um goiano jogo ali contra um adversário que está diretamente lutando contra o rebaixamento também. Vai ser um jogão. Sim. E Ceará fora, outro que também está ali, perto da zona do rebaixamento, ali, mas eu acho que não tem perigo do Ceará não. E Fluminense em casa. Os últimos 5 jogos do Atlético Goianiense, ele conquistou 6 pontos. E os destaques, né, do Atlético Goianiense são, para mim, pelas estatísticas, são o Janderson com 2 gols e 3 assistências, e também ali o Gustavo Ferrares, que também colabora ali para o time do Atlético Goianiense. Sim. O Janderson ele tem poucos gols, porém, ele, querendo ou não, ele é o artilheiro ali do Atlético Goianiense, a gente tem que destacar aqui, tá bom? E ele é 2 emprestado, gols e né, 3 Gessé? assistências. Sim, ele é emprestado pelo Corinthians, foi emprestado ali no começo da temporada, porque o Janderson não estava muito bem. E o Atlético Goianiense ele tem jogadores bons que não estão em um bom momento, como o goleiro Jean, ele é um bom jogador, é um bom querendo jogador, ou não. bom jogador. O Janderson, ele ali é uma promessa ali que vamos ver se vai dar certo ou não. Perdeu o Renato Kaiser, que é um jogador que estava jogando muito pelo Atlético Goianiense. Agora tá no Atlético Foi para o Atlético Paranaense. Perdeu o Mancini, que era um técnico que estava indo muito bem pelo Atlético Goianiense. Foi para o Corinthians agora tá jogando bem. E com o Mancini, o Atlético Goianiense estava lá em cima, tá bom? Perdeu grandes peças, Mas soube repor. ainda tá ali sobrevivendo ali com o auxílio do oxigênio. Prosseguindo aqui com o nosso vídeo, temos o Bragantino na 15ª colocação. Bom, o Red Bull Bragantino foi um time que investiu muito.
Graças à Red Bull. Graças à Red Bull, que foi uma marca ali que entrou para o clube. E também ele investiu muito, teve grandes contratações e até agora não teve o que se esperava do time. Ele está com 27 pontos, sendo em casa 11 jogos e 18 pontos, fora de casa 12 jogos e 9 pontos, e os próximos jogos são Coritiba fora de casa, Fortaleza e Atlético Paranaense em casa, e os últimos 5 jogos ele conquistou apenas 8 pontos e tendo o destaque o Claudinho com enormes 10 gols, um dos principais artilheiros desse campeonato. O Claudinho vem jogando muito, GC, jogando muito, junto também com o Lucas Evangelista. Exato. Foi um time, o Red Bull, ele tava ali no rebaixamento, ele conseguiu dar uma melhorada ali devido ao destaque do Claudinho, que vem se consagrando naquele time, e melhorou nos últimos jogos. Sim. Porém, pelo investimento que foi feito no Red Bull Bragantino, era para estar lá em cima. Principalmente com o Arthur, que foi comprado junto ao Palmeiras, né? E não tá honrando os 22 milhões gastos que o Red Bull se esforçou para contratar. Sim. Bom, galera, e o 16º colocado é o nosso Sport. Sport conquistou até agora 25 pontos no Campeonato Brasileiro, sendo 11 jogos em casa e 15 pontos conquistados. Fora de casa, jogou 12 jogos e conquistou 10 pontos. Regular, tá sendo regular. Sim. Os 3 próximos jogos do Sport é contra o São Paulo fora, Coritiba e Grêmio em casa. Os últimos 5 jogos do Sport, ele conquistou apenas 4 pontos. Mas o destaque, olha só, o destaque do time do Sport é Maidana, o zagueiro. Sim. Maidana tem 4 gols nesse campeonato brasileiro. Fez um gol de pênalti no Corinthians. Filho da mãe, mano. E não foi pênalti, hein? Não foi, mano. Não foi, tio. Poxa, eu tô ligado que nós tá na dívida dos erros de arbitragem, mas não foi pênalti, mano. Desgraçado. Corintiano reclamando da arbitragem. Poucas ideias. Mas e outra, assim, fala Zezé. Falou tudo, Zezé. Fala Zezé. Thiago Neves ali, tá jogando bem ali na meiuca do Sport, mas assim, um cara fundamental que tá sendo nesse time do Sport é o técnico Jair Ventura, que veio e mudou o comportamento do time. Ele veio bem, até nas últimas partidas agora, ele não teve um bom retrospecto, um bom rendimento, mas ele conseguiu ali melhorar um pouco o time. Sim, o rendimento do Sport. Sim, o Maidana ele é destaque porque ele, por ser um zagueiro e ser o artilheiro do time, tem que ser um destaque, mesmo fazendo ali seus gols de pênaltis. Vem pro Peixão. Vem pro Peixão. Vem pro Corinthians, não. Vem pro Peixão. E o próximo jogo é contra o São Paulo fora de casa, que é, pra mim, um dos principais concorrentes ao título. E o Sport ali tem que ligar ali a lanterninha, a sirene, né? Sei lá o que é. Porque o Sport, ele veio da Série B ano passado e tem que se manter, porque é um time ali bom. A Ilha do Retiro é um estádio na qual antes era muito difícil ganhar. O Corinthians perdeu, que é o meu time falando do Corinthians, perdeu na Ilha do Retiro, mas em casa, 11 jogos, 15 pontos, até bom, mas a Ilha do Retiro já é muito mais temida. Sim. Bom, galera, prosseguindo com o nosso vídeo, temos aqui o Vasco, o maior vice do Brasil, estando na 17ª colocação, com apenas 24 pontos, tendo um jogo a menos, tá bom? O Vasco, no caso, ele estava nas primeiras colocações no começo do Brasileirão e teve uma queda enorme. Meu Deus do céu. Tinha até print do Vasco sendo vendido na internet, sendo líder. Então, em casa, ele tem 11 jogos e apenas 12 pontos, tá bom? Fora de casa, 11 jogos também e 12 pontos, ou seja, 50% dos pontos ele conquistou em casa e 50% fora de casa. Uma média fraca para a grandeza do gigante da colina. Sim, é praticamente ali um ponto por jogo. Sim. E os próximos jogos são Grêmio fora de casa, Fluminense e Santos em casa, ou seja, só pedreira. Só pedreira. Ou seja, Grêmio pra mim perde, Fluminense empate e goleada do Peixão. Goleada do Peixão, goleada do Peixão. Tá bom. Os últimos 5 jogos, ele conquistou apenas 5 pontos. Igual eu falei, praticamente um ponto por jogo. Muito fraco, muito tem destaques como Germancano com 10 gols. Mano, tá levando o Vascão nas costas, ali, ó, pulsar. E também o Benítez, que é um grande meio-campista. Joga muito. Golaço de bike. E a gente não sabe o que acontece com o Vasco. Tava em uma enorme arrancada ali no começo da temporada. E, mano, decaiu demais. O Germancano, ele fica ali fora em algumas partidas. E o Benítez também depende muito do Cano ali pra jogar. E logo, logo, o Vasco, a torcida do Vasco tá querendo já a cabeça do Pinto. O que acontece com o Vasco? O que acontece com o Vasco? Bom, galera, em 18º colocado aqui encontramos o nosso coxa, o Coritiba, com apenas 20 pontos. Em casa, o Coritiba fez 11 jogos e 11 pontos.
Fora de casa, 12 jogos e 9 pontos, uma média fraca para o Coxa. Os próximos 3 jogos do Coxa é contra o RB Bragantino em casa, o Sport fora e o Botafogo em casa. Nos últimos 5 jogos, o Coxa conquistou apenas 4 pontos. E os destaques do Coxa são Robson com 6 gols e Giovanni Augusto, que tá desenrolando ali com 4 gols e 5 assistências, desenrolando ali na meiuca do Coxa. Sim, o Coritiba pra mim ele é uma decepção também, porque ele conquistou apenas 11 pontos em casa em 11 jogos Muito disputados fraco, no muito Couto fraco. Pereira, que é um Couto estádio Pereira é um ali estádio também renomado, que o ano passado ajudou muito na conquista ali de subir para a Série A. E também, os próximos jogos do Coritiba é de se olhar muito, porque Red Bull Bragantino, não é um time que está ali disputando para não cair também. 3 jogos, Sport e Botafogo. 3 jogos ali valendo 6 pontos. Se o Coritiba dá a vida ali ganhar esses 3 jogos, mano, ele respira muito ali. Se a gente for analisar, o RB Bragantino tá em 15º colocado com 27. Sim. O último jogo do Coritiba eu assisti, foi contra o Corinthians, foi um jogo muito feio. E o Coritiba ele não ofereceu nenhum perigo para o Corinthians. Sim. Nenhum perigo. O Corinthians não criou também. E o Coritiba menos ainda, estando atrás do resultado desde o primeiro tempo. E o Coritiba ali deu pra ver que ele tá muito fraco. Sim. E, igual a gente falou, os 3 próximos jogos, mano, se o Coritiba jogar bem, suar a camisa, mano... Honra a camisa aí, os jogadores do Coxa. Subir muito jogo bem. De vida ou morte. Jogo de vida ou morte. Mano, eu gosto do Coritiba. E... É um time carismático. Carismático, ali é um time que a torcida está presente. Time do Alex, pô. Time Alex, do Alex, bravo. Alex, então, 18º colocado é Coritiba. Bom, galera, então aqui falando sobre o penúltimo colocado, o Botafogo. Muito decepcionante a campanha do Botafogo. 19º colocado, 20 pontos com um jogo a menos. Mais 20 pontos pro Botafogo. Muito fraco. Grandeza, né, do time do Garrincha. Túlio Maravilha. Mano, decepção. Meu Deus do céu. Em casa, 12 jogos, 11 pontos, sendo o pior mandante. Meu Deus ele é o pior mandante em casa. Em casa, mano. Fora de casa, 10 jogos e apenas 9 pontos, menos de 1 ponto por partida. E olha os próximos jogos do Botafogo. Você quer falar? Porque eu tô com dó, mano. Tá bom, vou falar. Vou falar com dor no coração. Mengão da Massa. No Newton Santos. São Paulo e Internacional fora, mano. E os Morangos Gaúcho fora. Meu Deus do céu. Então, os próximos 3 jogos é contra os principais concorrentes a ser campeão, mano. Flamengo, São Paulo, que pra mim, igual eu falei pode quebrar esse tabu aí, né? De 8 anos sem vencer o título. As tricoletes. E o Internacional, que vai jogar ali no Beira-Rio, que, mano, Por que você tá dando risada, mano? Tricoletes? Internacional ali no Beira-Rio, com o Thiago Galhardo, o D'Alessandro saiu, você viu? E vai anunciar, ele vai sair no final do ano, né? Então, a situação do Botafogo é caótica, os últimos 5 jogos, 1 ponto. Então, assim... Tá pior do que o inglês na O que aconteceu? Calu, Yaya Touré, Honda, filho. Oh, pelo amor de Deus. E o destaque é Matheus Babi, com 6 gols. Mais destaque ainda é a diretoria do Botafogo. Que pelo amor de Deus. Não, uma salva de palmas. Parabéns, que diretoria. Conseguiu ser pior que o André Sanches. Pelo amor de Deus. Felipe Neto, patrocina nós aí, meu. Seu bobão. Não, mas o Botafogo ali, pra mim, tá rebaixado já, mano. Tá rebaixado, vai perder os 3 próximos jogos. E os últimos 5 jogos, 1 ponto de 15 disputados. É muito fraco. Muito fraco. A grandeza do Botafogo é muito fraca. Sim. E por último aqui, o nosso lanterna da competição é o Goiás. Na última colocação com 16 pontos, mas um jogo a menos. Em casa que não muda nada, só querendo não te interromper, porque se o Goiás ganhar, vai pra 19 pontos e não vai passar nada. O Botafogo. Não vai passar o Fogão. Sim, mano, o Botafogo é uma bosta, imagina o Goiás. Mas assim, pessoal, em casa foram 11 jogos e 12 pontos, ou seja, é maior mandante do que o Fogão. E fora de casa, 11 jogos e 4 pontos. O pior visitante. Pior visitante. Mas assim, pessoal, os próximos 3 jogos do Goiás são São Paulo em casa, clássico contra o Atlético Goianiense fora e o Grêmio em casa. Os últimos 5 jogos conquistou apenas
4 pontos. Destaque. O destaque do Goiás fica pelo Vinícius, com 5 gols. E também pelo goleiro Tadeu, que tem me ajudado muito no Cartola. Mas assim, apesar de ter levado muitos gols, o Tadeu, ele é um grande goleiro. Ele é um dos goleiros que mais faz defesa no Brasileirão. Ano passado, jogou, mano, ele é um dos goleiros que mais leva, porém é um dos goleiros que mais faz defesa difíceis. Ou seja, o Goiás é um time pouco empolgante, não empolga. É um time ali que teve até uma treta da diretoria Sim. com os torcedores que foram lá no treino. Mano, é isso. O Complicado, Goiás, né, a situação tá, do Goiás. a situação ali tá sendo rebaixado ali desde o primeiro turno. As próprias torcedoras falaram, mano, vocês vão ser rebaixados desde o começo do segundo turno ali pro primeiro turno. Tá muito ruim o rendimento. Fora de casa, 4 pontos, mano. 4 pontos. É uma vitória e um empate já dá 4 pontos, mano. Que horrível. E é o pior visitante, como a gente falou. O Botafogo já tá ruim, hein? Imagina um time que é pior que o Botafogo, mano. Então vamos assim, Goiásão, vamos reagir. Vamos fazer essa força aí pra torcida esmeraldina aí. Que é o principal rival, tá ali melhorando, né? E o Goiás tá pior. Não tem como piorar, porque ele já é o pior já. E próximos jogos, São Paulo. São Paulo em casa, São Paulo, no Serrinha. Em casa, um clássico contra o fora de casa e Grêmio em casa. Ou seja, 3 pedreiras, literalmente, pro Goiás. Mas Goiás, eu acredito na força e vamos... Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. A gente faz um vídeo assim, interagindo com vocês, fazendo brincadeiras, tá bom? Mas levando a sério, na minha opinião, os principais rebaixados vão ser o Sport, vai ser o Coritiba, o Goiás e o Botafogo, tá bom? Pra mim, fica com a sua opinião mesmo. São os mais cotados. Eu acho que o Vascão consegue escapar. Sim, eu acho que o Vasco sai também por ter um jogamento. Botafogo só vai cair por causa da diretoria, que tá uma bagunça. Tá uma baderna. Tá parecendo um time de várzea. E também tá parecendo um Tiradentes aqui da Curuçá. Que é mais organizado. Sim. Então, a gente faz um vídeo assim brincando, tá bom? Mas a gente respeita todas as torcidas. A gente faz um vídeo ali de descontração ali pra brincar com vocês, tá bom? Sim. Deixar o dia de vocês melhores. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Pessoal, vídeo. deixa seu like aí, comenta, compartilha com os amigos. Se você não viu o último vídeo do Diego Maradona, nosso primeiro vídeo aqui no canal, assim, apresentando, vai lá, dá uma conferida. É um vídeo ali muito importante, tá bom? Por ser o nosso primeiro vídeo também. Dê um like ali, compartilha, assiste, comenta, dê opiniões, fala novos temas, tá bom? Nos comentários aí, pessoal. Escreve nos comentários, ativa o sininho da notificação e tamo junto, galera. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Amém.